vamos falar agora, já caminhando para o final do nosso programa, sobre a reunião dos BRICS, que afinal de contas aconteceu no Rio de Janeiro nesse final de semana. É um evento esvaziado, a gente já tinha antecipado, né, sem a presença dos ditadores, vamos falar pelo nome correto aqui, tanto da Rússia, o Putin, como da China, o Xi Jinping. Ambos faltaram a essa reunião. Os BRICS, né, que contam com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e aí depois o pessoal foi entrando, né? Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes e a Indonésia. O Brasil assumiu a presidência do bloco em 1º de janeiro desse ano e fica até 31 de dezembro. Aí a gente tem uma foto, né, mostrando esse encontro. Me chamou a atenção, não tinha reparado. Olha como é a incompetência do pessoal. Colocaram a letra S de ponta cabeça. O S pode parecer que é a mesma coisa, mas você vê que ele tem uma partezinha maior que geralmente fica embaixo, né? Então, montaram até o símbolo ali dos BRICS de ponta cabeça. E aí é o seguinte, olha, tem o destaque da CNN dizendo que pela primeira vez o Xi Jinping não participa da cúpula dos BRICS. Ou seja, de todas essas reuniões que já aconteceram, essa é a 17ª edição, é a primeira vez que o Xi Jinping não vem. Ô Ricardo Gomes, o que a gente pode tirar desse encontro? A gente vai trazer aqui várias falas que foram feitas durante esse evento. E o BRICS tentando, principalmente o Brasil, forçando um pouco isso, né, se opor aos Estados Unidos, né, ao Ocidente como um todo. O Ricardo está disponível, então vamos ouvir então a opinião do Ricardo sobre mais uma reunião dos BRICS aí, essa tentativa do Lula de se impor aí como o sul global, né, como eles falam. Acho que era Barão de Tararé que dizia que da onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada, né? O BRICS é um bloco político, não é um bloco econômico, reúne economias que são muito diferentes entre si, Brasil, Rússia, Índia, China, depois África do Sul e depois várias outras ditaduras que se somaram aí com apoio, inclusive de Lula da Silva. O BRICS já é esvaziado, quando se olha a importância geopolítica dele, ele já nasce esvaziado. Quando o Xi Jinping não vai, bom, aí a foto é essa, beira o ridículo, me lembra aquelas fotos do Mercosul que Dilma e Lula tiravam lá com Ollanta Humala do Peru, o Evo Morales da Bolívia, os Kirchner, quer dizer, o descarrilhou o trem fantasma, é o bloco dos estranhos pedindo uma atenção global, um espaço global. Não tem nenhuma seriedade no BRICS, é um discurso vazio, serviu para mais um conflito sobre Israel, para o Brasil mais uma vez, o Brasil que é contra os Estados Unidos falarem sobre qualquer assunto interno brasileiro, serviu para o Lula fazer mais um discurso antissemita criticando o Estado de Israel. Então, o BRICS virou isso, não serve para nada, não tem nenhum processo de integração econômica acontecendo ali, é um convescote de quem quer falar grosso com os Estados Unidos. Quando o único que tem condições de falar grosso com os Estados Unidos não vem, aí pelo menos tomaram bom champanhe, devem ter comido boas lagostas, tirado boas fotografias e curtido, né, o hotel com muito luxo, pago, regado, com dinheiro dos pagadores de impostos. Bom, nós vamos seguir falando aqui sobre essa reunião dos BRICS, mas eu quero aproveitar aqui o assunto China, né, o Xi Jinping, para falar sobre a sucessão do Dalai Lama. Dalai Lama, esse líder espiritual lá do Tibete. E nós lançamos até na semana passada um especial, um vídeo explicando a disputa geopolítica que existe em torno disso. A China tentando interferir, colocando ali a sua ditadura, né, para colocar a escolha, para influenciar nessa escolha. Inclusive, existe toda uma tradição, né, que o Dalai Lama escolhe quem vai escolher o próximo Dalai Lama, que seria a reencarnação desse espírito. Nós temos algumas imagens até para mostrar desse especial que lançamos na semana passada, que vale a pena você assistir, está disponível aqui no nosso canal do YouTube, obviamente também disponível na nossa plataforma de assinantes. Então fica a dica, é uma história bem interessante, em 20 minutinhos você vai entender isso daí, e muito em breve esse assunto vai estar bastante
aí na moda, né, nos jornais, porque o Dalai Lama já está aí com mais de 90 anos. Então, essa sucessão é algo que o mundo todo vai olhar com atenção. Então, procure aqui no nosso canal ou na plataforma de assinantes o vídeo especial da BP sobre a sucessão do Dalai Lama. Bom, voltando aqui então para o BRICS, eu quero colocar agora um vídeo do Lula falando sobre a vontade dele de tirar o dólar como protagonista da economia mundial. Ele já vem falando isso há algum tempo, já sugeriu moeda dos BRICS e falou sobre esse assunto também durante esse encontro. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Determinado não foi, né? O mercado mesmo acaba escolhendo. Vamos ver um post do Trump que também pode ter muito a ver com essa fala aí do Lula, né? Ele pode sofrer as consequências por essa fala. Vamos ver o que o Trump escreveu? Ele disse o seguinte, olha: qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS, e aí eu entendo que você boicotar o dólar, digamos assim, é uma política anti-americana, pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política. Agradecemos a sua atenção, Luiz Felipe. Pois é. Você falou muito bem, Renato. Quem define com que moeda você quer trocar não são os governos. Por que o dólar atingiu essa pujança toda? Claro que você tem um momento pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, em que o dólar precisava ser esse esteio estabilizador. Todos os outros países que sofreram com a guerra estavam em hiperinflação, não tinham lastro nenhum. Então o dólar naturalmente ocupou esse espaço. E, obviamente, que as práticas acabam se normalizando. Antes do dólar, o que tinha? Tinha a libra esterlina, que tinha tanta pujança quanto o dólar. Então o dólar veio substituir. Agora, foi um decreto presidencial que fez um substituir o outro? Foi algum fórum internacional que falou assim, não, agora não é mais a libra esterlina, agora é o dólar? Não foi. Foi as escolhas que falaram, essa aqui tá aqui, uma moeda mais estável. Porque a cabeça do esquerdista é isso, né? De sempre de cima para baixo. A cabeça do esquerdista, ele não tolera o indivíduo fazendo escolhas livremente. Ele não entende que o indivíduo é uma entidade do mercado, o indivíduo gasta o seu dinheiro como ele bem entender. Ele acha que isso não é válido, que não é justo e que isso não é legal. Então ele fala assim, só pode ter legalidade através de um fórum ou de algum político ou de alguma tecnocrata definindo o que é o que sobre tudo. E a questão da moeda, então, é um desconhecimento absoluto aí do como é que funciona a economia global. E veja só, essa questão de moedas, ela já tramita há vários séculos até, né? Desde até a da formação das moedas mais correntes hoje em dia, né? Lembrando que há 200, 300 anos atrás nem era pacificado o tema de moedas. Mas então, como é que foi se pacificando? Exatamente pelas práticas, pelo aquilo que tinha valor intrínseco para as partes que estavam ali negociando. E isso acaba se transformando padrões de mercado que são comuns e aceitos. Agora, para o real, para o yuan, para o rublo se tornarem moedas substitutas ao dólar, você precisa ser outro país. Porque o risco dessas moedas, por mais... Vou até falar bem do rublo aqui, né? O rublo tem ido muito bem, ao menos com essas sanções todas, o endividamento da Rússia está muito baixo. Tá, um percentual do PIB, talvez o mais baixo do mundo é o da Rússia. Mas por que então o rublo não se torna então a moeda de troca mais estável? É porque lá tem uma autocracia, lá tem uma ditadura. E os agentes do mercado falam assim, eu não quero dinheiro de ditadura. Muito perigoso, você não sabe se vai ser pago, se vai ter alguma medida contra aqueles que têm o rublo, ou se outros países vão reagir contra. Então eu não quero essa moeda, é uma batata quente. A mesma coisa com o yuan, em que pese o yuan tem subido as reservas cambiais internacionais, muito por até achar que das suas neocolônias. Então você vê, alguns países adotaram o yuan como moeda oficial,
por imposição da China, por dívidas que foram criadas através desses contratos que a China pratica. Fala assim, então agora, já que você está em dívida comigo, não consegue me pagar de volta, então agora você vai ter que usar o yuan como sua reserva cambial. Então pronto, aí realmente aí o senhor Estado fazendo manos militares, fazendo com que todo mundo absorva o que o Estado quer. Né? Mas no caso ainda do Brasil e dos agentes econômicos internacionais, a sua vasta maioria, eles querem moedas estáveis, regidos por Estado de Direito, onde a lei governa, a lei é soberana, ela não tem interferências de agentes arbitrários dentro das suas instituições ou ter aí uma ditadura que compõe aquele país. Segurança jurídica, né? Exato. Só uma coisa muito breve. Tá. O que dá força a uma moeda é um negócio que chama-se credibilidade. Desde 1971, quando o presidente Richard Nixon decidiu que não era mais o padrão ouro, ou seja, que o lastro em ouro dava a força e a credibilidade, o lastro da moeda, passou a ser uma coisa subjetiva, que é o quê? Credibilidade. O que é credibilidade? É quando as pessoas, os mercados, as empresas olham para uma moeda e falam assim, por que eu vou comprar? Por quê? Porque esse país tem porta-avião, tem bomba atômica, tem centro de pesquisa, universidade, inovação e força bruta. Então é ali que eu vou investir. É ali porque essa moeda é forte, porque aquele país é forte, ele tem força de poder. É tão simples quanto isso. Essa conversinha de que por que não pode ter... Já lançaram o gaúcho, a moeda do Mercosul, há mais de 15 anos. Estamos esperando até hoje, nunca vai acontecer. Por quê? Porque não tem credibilidade nenhuma. Nunca vai ter, o país não tem, o presidente não tem, a economia não tem, é inadimplente fiscal, não vai ter credibilidade, ninguém vai comprar tua moeda. É tão simples quanto isso. Bom, tem um outro trecho aqui do Lula falando na reunião dos BRICS, em que ele fala sobre as tarifas, né? A gente viu ali o tweet do Trump ameaçando aumentar em mais 10% quem se colocar ali com políticas anti-americanas, e o Lula falou sobre as tarifas como um todo, essa política do Trump na questão do comércio exterior. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Tá aí. O país é dono do seu nariz. Cada país é dono do seu nariz. Imagina o tradutor. Ô, Jean Turco, Inventando história. essas falas do Lula e, de novo, aqui, né, um nós contra eles, né, um inimigo, um vilão lá colocado aí na figura do Trump. Um poeta, tá até fazendo rimas agora. Olha, o que adicionar ao que os meus colegas falaram, que já falamos várias vezes. Primeiro, Lula tinha sido aconselhado pelo Itamaraty a não tocar essa questão do dólar, e da moeda do BRICS, a moeda do Mercosul, etc., porque já sabia que era um tema que irritava muito Trump, os Estados Unidos de forma geral, qualquer presidente que seja. Então essa resposta de Trump não é uma surpresa. Entre os bastidores, entre os técnicos, já se sabia. E Lula escolheu explicitamente falar dessa questão da moeda, que inclusive é uma velha fixação, obsessão dele e de outros, etc., mas que não vai para lugar nenhum, pelo menos por enquanto e no médio prazo. Não tem chance de realmente acontecer. Agora, também temos que entender por que querem isso. Além da narrativa, das falas, etc., eles querem isso por um simples motivo.
Por quê? Quando o comércio internacional é feito em dólar, os Estados Unidos conseguem também pôr sanções contra alguns países, como, por exemplo, todo mundo está assistindo o caso da Rússia atual. Então, por o sistema internacional monetário ser baseado de fato no dólar, então os Estados Unidos conseguem isolar, boicotar e isolar a Rússia, que é culpado, obviamente, por uma invasão ilegal e imoral na Ucrânia, e isolar e tirar fora do sistema SWIFT, e por isso, então, gerar um dano econômico ao país. Os países querem sair dessa situação para poder fazer coisas deste tipo, ilegalidades internacionais, etc., e não ser sancionados pelo sistema americano. Este é o motivo. Não é a soberania ou algo intangível, abstrato, etc. Este é o discurso para o público. O motivo concreto é este. O ganho dos Estados, eventualmente, que tem é este. Segundo, ele fala que Trump ameaça pôr as tarifas, etc. e tal. Eu sou contra as tarifas, contra o protecionismo, concordo nesse sentido, mas assim, Trump está ameaçando fazer a mesma coisa que o Brasil faz décadas. O Brasil é uma das economias mais protecionistas, mais fechadas do planeta. Então, a única diferença é que o Brasil não ameaça e faz e ponto. E ninguém nem nota porque não se importa muito, porque, obviamente, a diferença de tamanho da economia é enorme. Então, caso Trump faça de verdade este protecionismo, aumente de verdade os impostos tarifários, etc., ainda estará aquém do nível do protecionismo brasileiro. Vamos relembrar que a proporção é 2%, os americanos colocam imposto de 2% em cima dos produtos brasileiros que vão para lá, e o contrário, os produtos americanos que entram aqui são taxados 14%. Então, além dos discursos, quem taxa mais o outro ainda é o Brasil, e muito. Terceiro ponto que eu queria trazer sobre a questão do BRICS. O BRICS é uma associação, um grupo, um organismo internacional que não tinha razão de existir, como foi falado, não tem economias complementares, não tem nada, é só um nome que surgiu na mídia, e se aproveitaram os chefes de Estado para tomar champanhe, fazer viagens internacionais, etc., e que recentemente encontrou uma razão de existir, que é ser o quintal da China. A China usa os BRICS como um poder para colocar uma alavanca contra os Estados Unidos. Não por acaso agora está tendo essa ampliação, teve essa ampliação que você citou do Irã e outros países, e a Dilma hoje mesmo anunciou a entrada e o ingresso de outros 2 países, Colômbia e Uzbequistão. Por quê? Porque a China usa os BRICS em chave contra Estados Unidos. E o Brasil se presta a isso. Não obstante essa seja a cúpula dos BRICS mais esvaziada da história das cúpulas dos BRICS, e é um fracasso de política externa de Lula, apesar do discurso, o Brasil voltou, etc. e tal, o BRICS é isso que serve contra Estados Unidos. Em parte, é culpa também da Europa. Por quê? Porque os BRICS recentemente superaram, em termos de PIB absoluto, não per capita, PIB absoluto, o PIB do G7. Por quê? Porque os Estados Unidos continuam sendo uma economia pujante e cresce, enquanto a Europa não. Então é tudo isso. Em chave, antes dos Estados Unidos, qualquer coisa vale na cabeça de Lula.